Ei, iluminada! Hoje nós vamos meditar juntas na ideia central da lição 65. A minha única função é a que Deus me deu. A minha única função é a que Deus me deu. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda de que não tens nenhuma outra função senão essa. Ele está reforçando nessas últimas lições e continua reforçando a nossa única função, para que fique muito claro para a gente. Esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutrires outros. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases. A primeira, o reconhecimento da salvação como tua função, e a segunda, o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Então ele está dizendo que é um processo, é um caminho, existe um caminho. O primeiro deles é aceitar, ou melhor, reconhecer que a salvação é a nossa única função, e o segundo é abandonar qualquer outra meta. Para um curso em milagres, a gente só tem um problema e só tem uma solução, e isso passa pela nossa função. Então, se a gente só tem uma solução, logo essa solução é a nossa função, que ele está deixando claro nessas últimas lições para nós, que é perdoar o mundo, perdoar a nós mesmas, perdoar a ideia de separação. E para isso, a gente precisa abandonar todas as outras ideias que nós acreditamos que estamos ou precisamos fazer aqui no mundo material. O curso Milagres é bem flexível, essa era a palavra que eu estava buscando. Um curso Milagres não faz concessões, você não vai encontrar concessões dentro do livro Um Curso em Milagres. Ele é claro e literal. Em diversas passagens no livro texto, Jesus vai dizer isso. Ele fala, olha, eu estou querendo dizer exatamente o que eu estou dizendo, e estou me esforçando para que você não distorça o que eu digo. Então, interessante que nessa lição 65, ele está reforçando isso para a gente o tempo inteiro, desde da primeira linha. E ele vai continuar aqui no parágrafo 2, olha que interessante, olha, de novo, esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Esse é o único caminho, olha, de novo, para poderes dizer com real intenção, a minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho, de novo, no qual podes achar paz para a tua mente. Aí ele vai passar a lição para hoje, né? Hoje, nos próximos dias, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado. E aqui esses períodos mais longos, eu vou deixar para a gente fazer em outros horários, tá? Eu vou fazer aqui os períodos mais curtos, para que a gente faça juntas o período mais curto, mas já fica aqui a orientação dos períodos longos também, para que você possa fazer no momento que for melhor para você. Então, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia realmente significa. E aqui Um Curso em Milagres também deixa muito claro, ao longo das explicações, aqui ele deixa mais uma vez, essa palavra aceitar é uma palavra-chave dentro do curso. Aceitar, a gente precisa aceitar, porque a resposta lá já foi dada. A separação aconteceu na ideia, na projeção, e quando a separação aconteceu, a resposta já foi entregue, que foi o Espírito Santo para nós. Então, a gente não precisa fazer nada, não há o que ser feito além de aceitar o que é. Essa é a nossa função. E aqui ele reforça isso. Então, ele pede que a gente reflita e entre em estado meditativo para conseguir acessar, compreender e aceitar a ideia do dia. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz, que fechaste para ti mesmo. Ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus. Olha que bonito. Pela primeira vez também, ele vai dizer que
na verdade, ele vai estabelecer esse momento que nós estamos fazendo há 65 dias. Ele, pela primeira vez, vai dizer, olha, esse tempo que você está separando, comece a criar uma ideia em você de que esse tempo é um tempo reservado para Deus. Esse é o propósito da gente parar esses instantes. Então, vamos começar a dar nome para as coisas? Então, esse tempo é o tempo de Deus, que você está fazendo conscientemente, que você está tirando conscientemente para Ele. Aí ele vai continuar, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás, porque aqui nessa lição ele já disse, olha, a gente precisa voltar a nossa intenção somente para aquilo que é a nossa única função. Só que hoje a gente pulverizou a nossa função no mundo, né? Então, o que a gente faz? A gente reserva um tempo para determinada coisa, a gente reserva um tempo para trabalhar, não tô falando que isso é certo nem que isso é errado, não. Tô só mostrando, né? Que a gente já faz isso. Então, a gente reserva um tempo para trabalhar, que é onde vai gerar o recurso para que a gente possa comprar as nossas coisas, para que a gente possa se manter. A gente reserva um tempo para a gente poder dar atenção para quem a gente ama, para o nosso namorado, para o nosso marido, para a pessoa que a gente está conhecendo, enfim. Então, a gente reserva esse tempo para poder conversar com essa pessoa, para poder investir energia nessa pessoa. A gente reserva um tempo para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos netos, por exemplo. Então, a gente acredita em diversas funções dentro do mundo material e, para isso, a gente separa tempo. A gente coloca energia nesses lugares. Então, o que ele está fazendo nessa lição é convidar a gente a deslocar um tempo e uma energia para a nossa única função, para refletir, para que a gente possa refletir sobre a nossa única função. É isso que ele está fazendo aqui. Isso faz parte, olha que interessante, isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente. Isso aqui a gente já estava desde lá de trás, ele já vinha dizendo que a gente não tinha disciplina mental, e que os exercícios nos traria disciplina mental, né? Então isso aqui não é novidade para nós. A fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surge. Interessante. Aqui, pela primeira vez, lembra, no passado, a gente focava só nos pensamentos ligados à ideia central. E todos os pensamentos que não estavam ligados, a gente simplesmente deixava eles passarem e sem dar atenção para eles. A gente falava, olha, não pensa nisso, deixa passar, deixa para lá e volta, não dá importância, volta para a ideia central. Aqui, pela primeira vez, ele já muda, ele fala, olha, observe esses pensamentos que não estão ligados à ideia central. Nota cada um à medida que vem a ti, com o menor envolvimento ou preocupação possível, ou seja, é para você observar, não se envolver e nem se preocupar com eles, é para você observar de fora. Descartando cada um com essas palavras para ti mesmo. Então, eles vão chegar, os pensamentos que não são relacionados a essa ideia central, pensamentos quaisquer, pode ser pensamentos corriqueiros, como podem ser pensamentos preocupantes, desafiadores, enfim. Como sentimentos também angustiantes que você não te levam a se sentir bem, por exemplo, tá? E aí você vai dizer para esse pensamento ou para esse sentimento, este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Vou repetir. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função.
Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem, contudo, tensionar-te ou esforçar-te indevidamente ao fazê-lo. Em seguida, diz a ti mesmo: que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Finalmente, aqui eu quero dizer uma coisa, porque pode, na medida em que a gente vai aplicando essa ideia para hoje, e também da maneira como eu trouxe aqui para a gente, refletir um pouco aqui com vocês, pode soar que a gente, num extremo, que a gente precisaria parar tudo e só fazer isso da vida, né? Então pode acontecer do ego trazer essa ideia, colocar na sua frente e falar assim: olha, tá vendo? Ele tá falando para você parar de fazer tudo e viver de luz, né? E ficar só perdoando as pessoas e virar Madre Teresa de Calcutá. Depois você diz para mim se isso passou pela sua cabeça, se o ego lançou essa isca para você. Mas não é sobre isso, tá? Lembra que não é sobre nada no mundo material. É sobre, a gente tá falando de ideias, a gente tá falando da mente unificada. Então, você, aqui em casa a gente fala assim, você vai fazer a mesma coisa, só que é diferente. É a intenção que tá por trás. Parece que você está trabalhando. Parece que você está conversando com as pessoas. Parece que você está amando. Parece que você está comprando um presente, tá? Então, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que é diferente. Aparentemente, você vai continuar vivendo da mesma forma. Inclusive, o Curso Milagres tem uma passagem que diz: quem vive o mundo do ego, vamos chamar assim, vai olhar para você e vai acreditar que você vive o mundo do ego. Entende? Porque não faz diferença, visualmente não tem diferença nenhuma. Você faz as mesmas coisas, você come as mesmas coisas, você vai aos mesmos lugares. Então, eu não tô falando, e o Curso Milagres não tá falando que você vai para uma gruta, ficar lá, não é sobre isso, tá? E aí ele vai citar nessa mesma passagem que as pessoas que vivem segundo o Espírito, elas olharão para você e te reconhecerão, ainda que você faça as mesmas coisas, entende? Então, a questão é a intenção, é o propósito e o foco do que você está fazendo. Então, o que ele está querendo mudar aqui não é o que é feito, e sim a maneira como é feito. Então, você pode continuar trabalhando e fazendo as coisas da mesma maneira, só que você naquela posição vai olhar para isso com os olhos do perdão e vai aplicar o perdão nesse lugar, momento a momento. Não é mais, para você internamente, não é mais um trabalho. É uma oportunidade de perdoar. Quando você está com uma pessoa, não é mais sobre estar com a pessoa, é sobre a oportunidade de perdoar dentro daquele relacionamento. E perdoar é enxergar tudo e todos e tudo ao seu redor como uma coisa só. Porque nós somos uma coisa só. Tá? Então veja se eu consegui explicar e dissolver esse nó que pode ser que o ego tenha instaurado na medida em que eu fui trazendo essa ideia e crescendo com você essa ideia aí ao longo desses últimos minutos que estamos aqui juntas, tá? Então vamos continuar aqui. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática a tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação apesar das tuas próprias ideias tolas em contrário. Aqui eu tô lembrando de uma outra cena também, de uma professora já experiente de um curso Milagres que ela trouxe, que ela estava no retiro, e aí ela estava com uma colega, e essa colega entrou numa pira que o que ela estava fazendo não era importante.
E aí essa professora, que é a Paulinha, não sei quem conhece, ela é uma querida também, e aí essa professora, que é a Paulinha, falou assim, fulana, não lembro agora o nome, ela falou assim, fulana, você não tá fazendo isso, por exemplo, você não tá picando batata. Esquece, não é sobre isso, você não tá picando batata. Ah, né? Não é um trabalho legal picar batata, poxa, né? Eu queria estar lá ensinando as pessoas sobre o perdão, eu queria estar lendo, eu queria estar, sei lá, eu queria estar fazendo uma coisa mais importante, sabe? E ela não tinha percebido que, na verdade, isso era um jogo do ego. E ela acabou caindo. Então, quando ela verbalizou, isso é maravilhoso, porque quando a gente divide umas com as outras, a gente tem a oportunidade de auxiliar e sermos a voz do Espírito Santo umas para as outras nesses momentos. A Paulinha foi e trouxe isso para ela. Falou assim, não, você está enganado, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre o que você está fazendo materialmente falando. Você está perdoando. O que você está perdoando aqui? E aí, né, a cabeça dela explodiu, falou, caramba, é verdade, eu preciso olhar com mais atenção pra isso aqui, porque tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Beleza, então vamos continuar. Último parágrafo, 8. Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, usa esta forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. A minha única função é a que Deus me deu, eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecho os olhos ao praticar isso e algumas vezes fico de olhos abertos e olho à tua volta. É o que vês agora que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. Então eu vou ficar um minutinho em silêncio aqui com você para a gente poder praticar essa ideia que ele trouxe aqui no parágrafo 8. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Muito bom. Fechamos então mais uma lição juntas. Se possível, reserve esse momento para Deus, como ele pediu aqui no parágrafo 4. O propósito disso é o de organizar o seu dia de modo a reservar tempo para Deus. Então, se for possível, encontre mais um tempinho para que você possa praticar de 10 a 15 minutos a ideia central para o dia de hoje. E eu te encontro amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.